Gente, boa noite. Eu vou contar para vocês hoje sobre a enquete que eu tinha colocado de Sergipe, Salvador e Sergipe, Rio de Janeiro. Minha história começa desde a infância, mas eu não gosto de lembrar muito da infância, entendeu? Porque não foi uma infância muito cheia de coisas. Eu começo pela parte que eu tinha meus 14 anos, que eu me mudei de Sergipe para Salvador. E é uma história muito longa, porém eu vou resumir ela. Eu sempre fui batalhadora, minha família são pessoas de muito guerreiro e batalhadores. E aí a gente tem que correr atrás dos nossos propósitos. E nisso aí, quando eu tinha 14 anos, convenci a minha mãe em deixar eu e minha irmã, Liza, ir para Salvador. Só que a gente fomos com um conhecido. Nosso conhecido era parente de um padrasto da gente. Irmão do meu padrasto, alguma coisa assim. E aí fomos. Minha mãe confiava muito na gente, na nossa responsabilidade. Minha mãe deixou, né? Então, a gente fomos, eu e minha irmã. Chegando lá, conhecemos a moça que a gente ia ficar na casa e tal, eu e minha irmã. E nisso, era em fevereiro de 2012. 2012. Era 2012. Vou botar que é 2012. Fevereiro de 2012. Chegamos lá, ela conversou, olha, não tem como eu te pagar e tal, você vai cuidar da minha filha. E a menina acordava 5 horas da manhã. Meu Deus. Eu vou contar de uma forma forte. Porque eu sou forte. Me considero forte, gente. Senão, não estaria aqui falando pra vocês, né? A menina acordava 5 horas da manhã e eu tinha que cuidar dessa criança. A minha irmã trabalhava numa casa de baixo, que a moça era dona desse prédio, né? Vamos dizer, um prédio. E aí, minha irmã trabalhava embaixo, cuidando dessa moça que ia ter um bebê. E eu fiquei cuidando da menina. Não posso citar o nome para não gerar um conflito, né? E aí, eu fiquei cuidando durante muito tempo dessa criança. Eu estudava de manhã e levava a menina também de manhã para o colégio. Quando eu liberava a menina de ir para a escola, eu tinha que ir andando para a escola também. Aí comecei a fazer amizades em Salvador, comecei a ter pessoas, amigos, né, de adolescência. Então, ia muito para a igreja, esse negócio de cristão. Não tenho nada contra o cristão. Mas eu acho que ser cristão, gente, não, melhor nem falar de religião. É amor. Pronto. E aí eu vou falar dessa moça, que eu comecei a trabalhar cuidando dessa criança. Comecei a trabalhar, só que aí eu fui fazer amizades na escola, onde eu estudava. E nessa escola eu arrumei uma amizade. Essas minhas amigas, eu achava que elas eram muito minhas amigas. Aconteceu um equívoco que a dona da casa onde eu morava, ela não gostava de amizades, eu acho, né? Eu não gostava de amizades, ou que eu fizesse amizade com alguém por eu ser cristã e as outras pessoas ser do mundo. E aí ela ficava meio com receio. E aconteceu esse equívoco com a minha amizade, e essa mulher não confiou mais em mim. Nisso que ela não confiou mais em mim, eu fiquei muito triste, né? Porque, tipo, eu não sou um objeto, nunca fui um objeto, mas eu fui tratada como um objeto. Enfim, é assim que acontecem as coisas. Aí, tempos depois, meses depois, acho que uns 6 meses depois, por conta desse equívoco, a moça falou que não poderia ficar comigo. E eu simplesmente não queria voltar para o interior, porque no interior que eu moro não tinha uma condição muito boa. E nisso que eu não tinha uma condição muito boa, não tinha como ajudar minha mãe e não tinha como crescer, porque eu sempre fui uma jovem sonhadora. E aí eu falei pra ela que não queria ir embora, mas ela não confiou mais em mim por conta dessa menina. Ela falou, olha, não vai dar pra você ficar mais na minha casa e tal, porque eu não consigo ficar com você. Eu também era adolescente, né, gente? Quem vai querer adolescente? Adolescente é perturbado. Enfim, ela não quis mais ficar comigo. Eu falei, nossa, eu não quero ir embora e tal. Gente, eu bebi um pouquinho aqui desse refrigerante. Não vai mais embora e tal.
não quero ir mais embora. Aí ela falou assim, já que você não quer ir embora, tenta arrumar alguém pra você trabalhar e tal. Gente, fui tratada como um objeto na casa dessa pessoa. E tipo, eram pessoas que conheciam a minha família e sabia que eu era uma jovem, mas é tratado como um besta, né, na cidade. Jovem besta na cidade e que veio do interior para trabalhar. Resumindo, como eu era da igreja, né, eu comecei a orar e pedir a Deus que botasse uma pessoa muito boa na minha vida, que ela tivesse vontade de ficar comigo, porque eu não queria voltar mais pro interior, por conta que eu queria ajudar minha mãe financeiramente ou alguma coisa do tipo, né? Eu queria fazer uma casa do ano para minha mãe, um recurso de várias coisas para minha mãe. Tudo eu sempre pensei assim, na minha mãe. E até hoje eu penso assim. Aí ela falou que não podia mais ficar comigo. E eu falei, nossa, que triste e tal. Fiquei muito triste. Aí ela falou, vamos ver se a gente arruma um trabalho pra você, pra ver se alguém talvez fique com você. Nesse tempo eu comecei a orar. Minha avó me ensinou uma oração que você ora de 15 dias até Deus responder a tua oração. E eu continuei orando. Ela falou, Larissa, se você não conseguir alguém durante esse tempo, infelizmente você vai ter que voltar pro interior. E eu não queria voltar pro interior. Porque eu queria chegar lá e ajudar minha mãe. Gente, eu me arrumei toda. Por quê? Se cair algum cisco aqui, eu vou estar plena. Gente, que é isso, menino? Eu não tenho vergonha das minhas raízes, não tenho vergonha da minha mãe, não tenho vergonha de quem eu sou e de onde eu vim, ou das minhas raízes. Não tenho vergonha de forma nenhuma. Por mais que eu já tivesse motivos, mas eu não tenho. Minha mãe me ensinou nisso tudo que o amor é o ideal para tudo nessa vida. Aí eu comecei a orar essa oração de 15 dias. E nisso que eu orei, eu pedi a Deus que me enviasse uma moça que ela pudesse gostar de mim. Eu sei que eu fiz amizade, a amizade não foi uma boa amizade. E não era pra me ter feito amizade, não é que não era pra me ter amizade, eu era adolescente ama fazer amizade. Seja lá com quem for, eu gostava de fazer amizade. E não tinha maldade, né, naquele tempo. Enfim, orei, pedi a Deus. O irmão dessa mulher, ele tem um hortifruti. Nisso que ele tem um hortifruti, ele falou comigo, falou com a Marta, eu tenho uma moça lá perto do hortifruti que quer uma menina pra cuidar do filho dela, que tal você levar a Larissa lá e tal. Resumindo, me levaram pra conhecer essa moça. Essa moça conversou comigo junto com o marido dela. E isso era agosto de 2012, que 2 meses depois eu ia fazer 15 anos. Eu acho que foi mais ou menos isso. E aí eu fui conhecer Daiane e Carlinhos. Esse povo eu posso falar o nome, sabe, gente? Porque eles são as pessoas principais na minha vida e que me deram muito carinho, atenção. Foram praticamente uma família pra mim, me trataram super bem lá em Salvador. Aí, isso eu tava preocupada com a minha irmã, porque minha irmã tinha ficado lá na casa de baixo, mas a minha irmã não tinha uma coisa fixa. Diz que a minha irmã saiu dessa casa fixa, a minha irmã foi trabalhar em outra casa, que era cuidando de 3 andares. Minha irmã só tinha 15 anos. E eu, 14. Deixei a minha irmã lá e só a gente ia conversando pelo telefone, porque a gente tinha um telefone. Ai, gente, aquele guitarrinho antigo. Gente, eu tinha um telefone e era tudo de bom naquele tempo. E aí, a minha irmã ficou trabalhando nessa casa de 3 andares e cuidando de uma criança e da casa. Minha irmã sempre foi uma menina esforçada, batalhadora. Ela mora hoje com a minha mãe. E minha irmã é tudo de bom na minha vida, meus irmãos, né? Gente, eu fui pra casa dessa Daiane, o menino começou a gostar de mim no primeiro dia. Porque eu sou uma pessoa importante. E aí convivi com Daiane durante 4 anos. Daiane foi uma pessoa muito especial na minha vida. Carlinhos e Juan. Juan agora tá um príncipe grandão de mãe, cheiroso, que eu vi os passinhos dele, eu vi os dentinhos dele, porque já tinha dele quando eu cheguei lá. Vi os passinhos dele, vi os dentinhos dele.
E tipo, eu tenho orgulho de mim, eu tenho orgulho das minhas raízes, eu tenho orgulho de quem eu sou e queria compartilhar isso com vocês, como foi que eu cheguei em Salvador. Nisso, se passaram 5 anos em Salvador. Foi quando eu saí da casa de Daiane, porque Daiane não tinha como pagar um salário pra mim. Ela conversou comigo, Lara, você tem que ganhar mais, eu não tenho condição e tal. E foi uma conversa franca, porque eu entendia. Resumindo, nessa vida toda, lá na casa de Daiane, eu passei em 3 colégios, porque eu gostava de ser turista. Sempre gostei de turistar, gente. Ai, sem dinheiro. Que vergonha, gente. Enfim, me engasguei. E aí, foi assim que eu cheguei em Salvador, para trabalho. Não para diversão, não para curtição, e eu sempre fui batalhadora. Eu resumi de uma forma ética para contar para vocês. Espero que vocês entendam. Depois vou começar a história de quando eu saí da casa de Daiane de maior e fui morar na comunidade. Porque eu sou dessas. Gente, obrigada por tudo, por me seguir. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, eu vou gravar outro vídeo de novo.